O Dia Nacional do Escritor foi instituído em 25 de julho de 1960, data da realização do primeiro Festival do Escritor Brasileiro, uma iniciativa da União Brasileira dos Escritores. O objetivo desta data é dar mais visibilidade ao trabalho desses autores que se dedicam a narrar histórias, tecer universos poéticos, entreter e ensinar através da escrita. A história da literatura brasileira está dividida desde o período de descoberta, em 1500, até a independência, em 1822. A origem surge a partir dos textos descritivos dos viajantes sobre a terra recém-descoberta. Os documentos escritos eram destinados à coroa portuguesa e são classificados como conteúdos informativos sobre a natureza e os habitantes da colônia. A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita para Manuel I de Portugal, é considerado o primeiro documento do período denominado como quinhentismo. Em seguida, uma das principais escolas literárias do Brasil surge no século XVII. O Barroco teve expansão através dos jesuítas, que tinham como objetivo inicial catequizar os indígenas. Porém, passaram a expandir a fé para os povos das cidades, com obras dramáticas, subjetivas e duais entre a fé e a razão. O padre Antônio Vieira, através das prosas desenvolvidas, é um dos principais nomes quando falamos de barroco no país. Na poesia barroca, o nome referência é o de Gregório de Matos Guerra, que é visto como um dos autores mais importantes da época. Além dele, temos também Bento Teixeira, que produziu o poema Prosopopeia e marcou em 1601 o início do barroco no Brasil. Já o arcadismo, outra escola da literatura brasileira, tem como característica a racionalidade. No Brasil, surgiu na metade do século XVIII e teve como destaque o estado de Minas Gerais, em decorrência do contexto econômico com a descoberta do ouro. Com escritos que valorizam e exaltam os costumes rurais e a vida no campo, se destacam os escritores Cláudio Manuel da Costa e José de Santa Rita Durão. Em 1870, o romantismo surge no Brasil. A primeira fase dessa escola literária foi influenciada pelo sentimento de patriotismo devido à independência da colônia em 1822. Se destacam o autor de Senhora, José de Alencar, e Gonçalves Dias, autor do poema nacionalista Canção do Exílio. A segunda fase apresentou características como temas sobre morte, escravidão e amor impossível. Álvares de Azevedo é o principal autor do ultrarromantismo brasileiro, com obras como Lira dos 20 Anos e Noite na Taverna. Já a terceira fase, preocupações políticas e sociais são destaque, onde Castro Alves é o grande nome desta geração do romantismo brasileiro. E apesar de ter morrido muito jovem, aos 24 anos, deixou obras significativas: As Espumas Flutuantes, A Cachoeira de Paulo Afonso e Os Escravos. Na segunda metade do século XIX, surge mais uma escola literária no Brasil. O romance brasileiro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é a principal obra que marca o início do realismo no Brasil. Essa escola literária tinha como temas centrais as críticas à sociedade da época, principalmente a burguesia e os cenários urbanos. É nesse contexto que Machado de Assis desenvolve uma ironia feroz, retrata um humor velado e amargo, deixando como legado obras históricas como Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Logo após, surge em 1882 o parnasianismo. Nessa escola literária, a preocupação era com o preciosíssimo, ou seja, havia um culto à forma. As poesias eram extremamente descritivas e ricas em detalhes. Portanto, são descritos os fatos e os personagens como realmente são, além de existir uma valorização à estrutura estética. Alberto de Oliveira e Olavo Bilac se destacam por terem sido sócios e fundadores da Academia Brasileira de Letras, além de serem responsáveis, respectivamente, pelas obras meridionais e poesias. O naturalismo surgiu no final do século XIX e preocupava-se em expressar a realidade e os problemas sociais da época. Além disso, tinha como características a linguagem coloquial e o determinismo, onde o homem é produto do meio. Publicado em 1881, O Cortiço, do autor Aloísio de Azevedo, um clássico da literatura brasileira, é visto como a obra-chave do naturalismo no país. O simbolismo, por sua vez, surgiu no Brasil em 1893. Os textos simbolistas são marcados pela subjetividade e a estética textual possui o uso de aliteração e assonância, que é a musicalidade para os poemas através de repetições.
Cruz de Souza é o nome mais significativo da poesia simbolista brasileira, até porque esse estilo foi inaugurado no Brasil quando o autor publicou, em 1893, os seus livros Broquéis e Missal. O pré-modernismo começou na década de 1910 e 1920, ou seja, uma época marcada por conflitos como as revoltas da Chibata, Vacina e Canudos. Diante disso, o contexto social influenciou artistas a expressarem nas artes temas sobre os problemas sociais dos brasileiros. O pré-modernismo não é considerado uma escola da literatura brasileira. No entanto, é de extrema importância para a história da literatura nacional. Já o modernismo, caracterizado pelo rompimento com as escolas tradicionais e liberdade estética, é um marco literário do Brasil. O modernismo teve influências na Semana de Arte Moderna, em 1922, e está dividido em 3 momentos. A primeira geração, de 1922 a 1930, a segunda geração, de 1930 a 1945, e a terceira geração, de 1945 até 1960. Entre as gerações, surgem grandes nomes como Carlos Drummond de Andrade, autor de alguma poesia, Graciliano Ramos, conhecido principalmente por Vidas Secas, Ferreira Goulart, pseudônimo de José Ribamar Ferreira, e Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia, mas se naturalizou brasileira. Todos esses grandes poetas e romancistas possibilitaram e ainda possibilitam a continuidade da riqueza literária nacional, com obras importantíssimas que até hoje despertam interesse e que precisam ser lembradas, relembradas e valorizadas, para que possam contribuir com a formação social, pessoal e intelectual de cada um. E como disse Fernando Pessoa, a literatura, como toda arte, é a confissão de que a vida não basta. Luciana Gadelha para a Rede MLC. Informar, educar e transformar.